Pessoal, eu quero falar hoje com vocês acerca de hipoglicemia. A gente já falou aqui, é uma preocupação muito grande do cardiologista falar sobre o paciente diabético. O paciente que tem diabetes ele tem um risco maior de infartar. De acordo com os estudos e dos fatores de risco de diabetes é muito maior, o risco de um diabético infartar chega a ser 400% maior que o resto da população. Isso é muita coisa. Claro que vai depender muito do tempo de instalação, do tipo de diabetes e se ele é compensado. Suponhamos, alguém que descobre o diabetes com 40 anos e nunca se cuidou. Chega aos 65 anos com risco de diabetes de infarto altíssimo. Ao passo que o paciente que tem 65 anos, diagnóstico de diabetes há 3 e sempre se cuidou, ou seja, toma um remédio direitinho, se controla, faz atividade física, esse paciente tem um risco de infarto muito menor do que aquele outro que tem diagnóstico de diabetes há muito tempo e nunca se cuidou. Agora o que eu quero falar com vocês é sobre hipoglicemia, complicação de tratamento. E hipoglicemia é danada, porque ela altera algumas coisas no coração que são muito importantes. Ela altera o eletrocardiograma, ela altera o eletrocardiograma como sinal de uma alteração elétrica, e essa alteração elétrica nada mais é que uma disfunção de sódio, potássio, magnésio e cálcio. Quando você desregula isso, a chance de morte súbita com arritmias malignas é enorme. Então, por exemplo, a gente tem muita preocupação com o paciente que toma insulina faça hipoglicemia à noite, porque tem um risco desse paciente ter uma parada cardíaca dormindo sim. E aí, nesse contexto, quer dizer, a gente tem estudos de mais ou menos 10 anos atrás que falaram isso pra gente, quer dizer, não adianta eu querer forçar demais a mão no controle do diabetes e pagar o preço de ver esse paciente diabético fazendo muita hipoglicemia, porque ele vai ter complicação. Então, de um lado, eu tenho essa questão que é o conceito da hemoglobina glicada. Quem tem diabetes sabe o que é isso, ele fala dos últimos 3 meses aí em relação ao controle glicêmico. Então, você tem de um lado a questão do controle da hemoglobina glicada. E de outro lado, você tem a questão da variabilidade glicêmica. Quer dizer, não adianta nada eu controlar muito bem a hemoglobina glicada, ou seja, deixar a média boa, mas pagando o preço com hipoglicemia, pagando com um preço muito caro, que é caindo demais e fazendo esse paciente ter risco de morte súbita. É nesse contexto que eu falo para vocês que tem que tomar cuidado com hipoglicemia também. Então vamos lá, paciente que não toma insulina, você tem algumas medicações hoje de comprimido, mesmo injetáveis, que elas não dão hipoglicemia. A gente tende a preferir elas. Com o paciente que usa insulina, o risco desse paciente ter hipoglicemia é grande. Você tem alternativas, composições, por exemplo, uma insulina basal que faz bem menos hipoglicemia, com insulinas rápidas e contagem de carboidrato, porque quando eu prescrevo a insulina para o paciente, eu presumo que ele vai comer a mesma coisa todo dia e isso não é verdade. E isso pode mudar muito a questão da hipoglicemia, porque muda inclusive o controle do diabetes. É difícil de você chegar num controle exato do que vai entrar de carboidrato todo dia. E é aí que vem a questão da arte médica, da gente lidar com o paciente, de entender os detalhes. O paciente reclama muito que tem que medir várias vezes, fazer aquela tabelinha de 5, 6 medidas por dia durante um número de dias. Hoje em dia você tem o dispositivo Libre, que é aquele que você põe no braço, fica 2 semanas, 14 dias com ele. Inclusive eu fiz uma experiência pessoal com o Libre e gostei demais. Cheguei a colocar no Instagram antes da gente ter problema. No Instagram lá, que sumiu meu Instagram, então nesse novo não tem, mas eu vou colocar lá minha experiência com o Libre porque foi muito legal. E a gente vai poder ter uma análise mais detalhada com esses dispositivos e aí diminuir a chance de hipoglicemia. Tem que controlar o que o paciente come, tem que controlar a questão da medicação e é uma arte, é uma orquestra. Você tem que avaliar de um lado o cuidado do paciente, ele não pode desnutrir, ele não pode perder massa muscular. E do outro lado, você tem a questão de você também não ter hipoglicemia, porque é muito sério. Então, precisamos pensar na hipoglicemia e sim, hipoglicemia é pior que hiperglicemia, porque aumenta o risco de morte súbita. Hiperglicemia vai aumentar a chance de complicação a médio prazo, longo prazo. Agora, hipoglicemia aumenta a chance de complicação agora, hoje, amanhã. Simula AVC, aumenta risco de morte súbita.
É uma coisa muito séria e a gente precisa ficar de olho. Um forte abraço para você.